Olá pessoal, nós vamos continuar nossa série do reino Metazoa e hoje nós vamos abordar o filo Nematoda, também chamado como nematódios, e bem antigamente eram os asquelmintos. Esse termo askel do grego vem de saco e helmintos vem de vermes. O principal representante desse filo Nematoda é esse verme que você está visualizando, a lombriga. Então a gente vai se basear no estudo dela, sendo que a lombriga ela é um ser parasita, mas a grande maioria dos nematódios possuem vida livre. Esses seres possuem um corpo alongado, cilíndrico, quer dizer, arredondado, bem diferente do filo platelminto, onde eles possuem um corpo achatado. Esses aí não, vocês estão observando que, visualizando a imagem da lombriga, ela é arredondada. As extremidades, onde fica a boca e a cauda, ou ânus, é mais afunilado, é mais afilado, se assemelhando a um fio. Por isso esse termo nema vem de fio. Esses vermes possuem assimetria bilateral, ou seja, dá para dividir em lado direito e lado esquerdo, região anterior e posterior. A região anterior é a região onde fica situada a boca e a posterior o ânus. Região dorsal e ventral, a dorsal as costas, região ventral o abdômen. Com relação ao número de folhetos, desde o filo dos platelmintos em diante, todos os seres que a gente for estudar serão triblásticos, possuindo 3 tecidos. Lá no filo dos platelmintos eu abordo com mais detalhes sobre esses folhetos, que seria a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Eles possuem uma cavidade corporal entre o intestino e a epiderme, chamada de pseudoceloma. Por isso eles são conhecidos como pseudocelomados. Quando eles são observados num corte e ampliado, o verme adquire o aspecto de 2 tubos, como se fossem 2 canos. Um cano maior, que seria a ectoderme, a cutícula, que é a epiderme, e a parte interna vai formar ali o tubo digestivo. Então, não possuem uma musculatura desenvolvida. Entre esse espaço, ele é preenchido por um líquido, que é o líquido do pseudoceloma. O pseudoceloma proporciona mais espaço para o desenvolvimento dos órgãos. Além disso, o líquido que preenche esse espaço ajuda a distribuir os nutrientes e outras substâncias pelo corpo, facilita a eliminação das excretas e funciona na sustentação do animal. O corpo dos nematódios é coberto por uma película bem resistente, flexível, secretada pela pele ou pela epiderme, que é chamado de cutícula. Essa cutícula ela é muito importante nos seres parasitas, pois evita que o animal seja dissolvido, que ele sofra a digestão como se fosse alimento. Eles possuem um tubo digestório completo. Quando eu falo sistema digestivo completo, significa que possui boca e ânus. Os platelmintos a gente classificava como tubo digestivo incompleto, só tinha boca, que servia tanto para a entrada do alimento como para a saída dos resíduos metabólicos. Não há um sistema respiratório nem circulatório. A troca de gases é feita por difusão através da superfície do corpo. A maioria dos casos, o sexo, eles são separados, por isso que a gente fala em dioicos, quer dizer, tem o macho e tem a fêmea. Quando se fala monóico, no único ser, tem os 2 sexos, é macho e fêmea ao mesmo tempo. Dioico, sexo separado. Com o dimorfismo sexual, nós temos aqui o macho e a fêmea da lombriga. O macho ele pode chegar a 15 centímetros de comprimento e a fêmea atingir até 40. Então, as fêmeas são bem maiores. E como dimorfismo, o que é o dimorfismo? É aquela separação. Olhando para o verme, dá para saber quem é o macho, quem é a fêmea. Porque na extremidade posterior da fêmea, na cauda, onde fica o ânus, ela é retilínea. Já no macho, já possui essa curvatura. E nessa curva tem 2 espículas peniais. É como se fosse 2 pênis, 2 espinhos que servem para abrir a cloaca, onde ele vai eliminar o espermatozoide. Os machos, eles possuem testículos,
que produzem espermatozoide, e as fêmeas possuem um ovário, que produzem óvulos, 2 úteros e uma vagina. A fecundação ocorre dentro do corpo da fêmea, então ela é do tipo interna, e do ovo sai uma forma jovem que se assemelha a um adulto, então não é uma larva, por isso o desenvolvimento é do tipo direto. O que diferencia essa forma larval do adulto é só porque não apresenta ainda um sistema reprodutor. À medida que essa forma juvenil ela cresce, ela vai realizar trocas de cutícula, né? Trocas de pele. Vamos abordar os nematóides parasitas, começando pela ascaridíase, também conhecida como ascaríase. Ela é causada pelo verme Ascaris lumbricoides, que nós conhecemos popularmente como lombriga. Os vermes adultos parasitam o intestino delgado do hospedeiro, no caso do ser humano, e ocorre a eliminação dos ovos juntamente com as fezes do ser humano. A fêmea ela chega a produzir 200.000 ovos todos os dias. O homem, ele é o único hospedeiro para lombriga, ou seja, o ciclo ele é do tipo monoxênico, um hospedeiro. Todo o ciclo se completa apenas no ser humano, não precisando de um outro ser, como no caso da tênia, que precisou do porco ou do boi. O ciclo de vida. Um hospedeiro contaminado com a lombriga, ele expulsa os ovos e em condições favoráveis de umidade e de temperatura dá origem a uma forma larval. Não havendo um saneamento básico, como não tendo rede de esgoto ou uma fossa séptica, os ovos eles podem contaminar o solo, podem contaminar a água e os alimentos. Então, por exemplo, hortaliças regadas com água contaminada de um rio podem apresentar os ovos. Assim como insetos, como moscas e baratas, podem espalhar esses ovos. Então, uma vez que os ovos forem ingeridos, então precisa que esses ovos que estão contaminando um alimento ou a água, ele tem que entrar por via oral, né? Ele tem que ser ingerido, ele passa, a primeira entrada é pela boca, passa pelo tubo digestivo, esôfago, a nível de estômago, as larvas, elas eclodem, elas são liberadas e elas migram pelo corpo. A cada órgão que ela visita, ela vai trocando de cutícula, né? Trocando de pele. Então, como ela ainda é bem pequena, ela atravessa a parede do intestino, cai na corrente sanguínea, chega mais ou menos 3 dias depois no coração, do qual elas são levadas para os pulmões e depois para os alvéolos. Os alvéolos são pequenas estruturas aqui na parede dos pulmões responsáveis pelas trocas respiratórias. Elas sobem aí pelos brônquios, tá? Sobem pela traqueia e chega aqui a nossa laringe, né? É o órgão responsável pela produção do som. Uma vez na laringe, elas vão passar para a faringe, que é a que nós conhecemos como garganta. Elas vão irritar essa garganta, então você deglute, você vai engolir agora a larva um pouco maior. Quando você engole a larva um pouco maior, ela desce novamente pelo canal do sistema digestivo e ela vai se alojar já um pouco maior no intestino e lá ela vai permanecer. A gravidade da doença ela vai depender da quantidade de vermes que o hospedeiro abriga. Como infestações pequenas, elas podem passar despercebidas. Agora, muitos vermes podem provocar obstrução intestinal e levar até mesmo à morte do hospedeiro. Aqui nós temos o intestino delgado. Uma parte dele foi retirado porque a grande infestação, a grande quantidade de lombrigas obstruiu a passagem do alimento. Então é preciso fazer uma remoção cirúrgica. Em pequenas quantidades pode levar a manifestação alérgica, né, como aquelas coceiras na pele, que a gente chama de urticária, cólicas abdominais, diarreia e prisão de ventre. Com relação à prevenção, que é a mesma coisa de profilaxia,
consiste na instalação de rede de esgoto, evitando que os ovos contaminem lençóis de água e os alimentos. Então, construção de fossas sépticas, a educação sanitária é muito importante, criando nas pessoas hábitos de higiene pessoal, como lavar as mãos, lavar os alimentos também antes de pôr na boca. Comentando aí acerca da ancilostomose, também conhecida como ancilostomíase ou necatoríase, ou ainda recebe o nome de amarelão, porque a pessoa ela fica anêmica, com a pele pálida, ou mesmo opilação. O pessoal nas zonas rurais conhece mais por esse nome, né? Opilação. É causada por 2 tipos de parasitas, que é o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus. Vamos olhar com detalhe a boca desses vermes. Elas possuem placas cortantes, dentes cortantes. Eles habitam o intestino delgado do ser humano, onde eles rasgam as paredes do intestino, se alimentando do sangue. E isso provoca uma hemorragia, o que leva à anemia, né? Por isso o nome amarelão. Esses vermes, eles vivem no intestino do ser humano. Os ovos são expulsos juntamente com as fezes e, se encontrar condições favoráveis no solo, por exemplo, terra úmida e quente, vão liberar uma larva. Essa larva, em alguns livros, ela é conhecida como larva rabiditoide. Essa larva, ela abandona o ovo e passa a viver livremente no solo. Elas vão penetrar através da pele, por isso que é muito importante sempre andar calçado. Migram para os vasos linfáticos da pessoa, então ela atravessa pela pele e migra para os vasos linfáticos. Depois elas passam para os vasos sanguíneos, onde vai circular pelo corpo, encontrar o coração. Depois do coração vai para os pulmões, perfuram os alvéolos pulmonares e migram para os brônquios. Agora elas sobem pela faringe e elas vão ser deglutidas, elas vão ser engolidas, passando aí pelo esôfago, estômago e vai se fixar no intestino delgado. Os principais sintomas de uma pessoa com o amarelão ou opilação é ficar pálida, cansada, com fraqueza, tontura, desânimo e dores musculares. À medida que essa anemia se agrava, ocorre falta de ar, deficiência na circulação e no funcionamento do coração, que podem levar à morte. E uma curiosidade em relação a essa parasitose é a geofagia, que é a vontade de comer terra. Geo é terra, fagia é comer. Essa doença ficou conhecida na literatura infantil com o livro do Monteiro Lobato sobre o Jeca Tatu, né? A doença do Jeca Tatu, onde ele tinha um sítio e, pelo fato dele andar sempre descalço, ele contraiu a doença e passou a andar desanimado e não cuidar mais do sítio. Como medida de profilaxia, de prevenção, o correto é a construção de instalações sanitárias, hábitos de higiene, como lavar as mãos antes de comer, lavar bem os alimentos, o tratamento da água e o uso de calçado. É muito importante o uso de calçados. E o tratamento deve ser feito com vermífugo, né, que é um remédio que mata verme, associado também com a administração de ferro para combater a anemia. Vamos para a terceira doença, né, o bicho geográfico, também conhecido como dermatite pruriginosa, prurido, vem de coceira, ou bicho das praias. O verme causador dessa parasitose é a Ancylostoma brasiliense. Também tem o Ancylostoma canino. O Ancylostoma brasiliense, ele é um verme parasita do intestino do cachorro e do gato. Não é um parasita humano. Então, quando acidentalmente essas larvas
que estão pelo solo contaminado devido às fezes desses animais, elas entram em contato com a pele do ser humano, elas ficam se deslocando sobre a pele, né? Quer dizer, abaixo da pele, abrindo túneis, o que lembra um mapa, né? Lembra o traçado de um mapa, como vocês estão visualizando aí. Isso provoca uma coceira intensa, né? Uma irritação, e esse termo bicho geográfico é justamente pelo fato do desenho que a larva causa na pele. Essa larva é conhecida como larva migrans cutânea e ela é muito comum nas praias que estão contaminadas pelas fezes de cães e gatos. Qual seria a prevenção? Impedir o acesso dos animais à praia, também a tanques de areias de escolas e parques onde as crianças brincam. E o ideal é andar calçado, inclusive na praia, tá? Evitar sentar diretamente na areia, né? Utilizar uma toalha para isso ou uma cadeia, evitando ao máximo o contato da pele com a areia. Muitas pessoas, como uma medida para evitar essa coceira intensa, elas colocam gelo ou queimam a pele, mas isso não impede que o verme morra. Na nossa região aqui no Maranhão, a gente conhece como verme de cachorro. O ideal é fazer o uso de uma pomada específica que penetra na pele e especificamente mata o verme ou a larva migrans. Então tá aí, como medida profilática, é evitar ao máximo ter contato com areia. A quarta doença de hoje, nós vamos falar sobre filariose ou elefantíase ou filariose linfática. O verme causador é esse nome estranho aí, Wuchereria bancroft, ou filária, do termo filarium, significa novelo de linha. E esses vermes ficam nos vasos linfáticos. Esse ciclo, ele é um ciclo heteroxênico, precisa de 2 hospedeiros para ser concluído, né? Uma fase ocorre no homem, nos vasos linfáticos, e uma outra nas fêmeas do mosquito Culex. Um ser humano contaminado, né, uma vez que a fêmea ela foi fecundada, ela produz larvas, essas larvas são chamadas de microfilárias, que migram para o sangue. A muriçoca, que é um mosquito Culex fêmea, se alimenta do sangue. Então, ao se alimentar, ao fazer o reparto sanguíneo, né, como ela é hematófaga, ela se alimenta de sangue, ela vai adquirir o sangue contaminado com as microfilárias. Um inseto contaminado ao picar uma pessoa, essas larvas microfilárias passam para os vasos sanguíneos que migram para os vasos linfáticos. A função dos vasos linfáticos é retirar o excesso de líquido que fica acumulado nos tecidos. Então, como ele fica ali obstruído, ocorre um acúmulo desse líquido naquela região, que é principalmente na região das mamas, das pernas e do saco escrotal. Com o acúmulo desse líquido, chega a causar deformações, né, que é um inchaço ou a hipertrofia, daí o nome elefantíase, porque lembram uma pata de elefante. Então causa febre, dores musculares, dor de cabeça, mal-estar, gordura na urina. E como medidas para evitar, medidas profiláticas, o principal seria combate ao mosquito e às larvas com inseticidas, o saneamento ambiental, a drenagem das águas das chuvas, o tratamento de esgotos. E existem medicamentos contra o verme. Eles devem ser administrados imediatamente, assim que se descobre a presença das microfilárias, para evitar algumas lesões que podem ser irreversíveis, levando inclusive a amputações de membros. Vamos falar sobre a enterobíase ou enterobiose ou oxiurose. Ela é provocada pelo verme Enterobius vermicularis, conhecido também como oxiuro ou oxiurus vermicularis. O macho, ele é bem pequeno, 5 milímetros de comprimento, a fêmea é um pouco maior, chegando a ter 1 centímetro. Eles vivem no intestino grosso humano, já onde realmente ficam ali as fezes.
Uma vez que a fêmea ela foi fecundada, uma vez que ela está cheia de ovos, ela sai do intestino grosso e vai até o ânus da pessoa, onde ela vai depositar os ovos. Geralmente, depois que ela deposita os ovos, ela morre. O sintoma mais frequente é uma coceira na região anal, geralmente à noite, provocada pela movimentação da fêmea. Como se pega essa doença? Geralmente é por inalação ou a ingestão de ovos presente nas poeiras ou nos alimentos, ou por uma auto-infestação, quando após coçar o ânus, a pessoa, no caso geralmente crianças, leva a mão à boca ou contamina alimentos com ovos que ficam embaixo das unhas. Os ovos também podem ser encontrados nas roupas de cama, nas toalhas, no chão, nos objetos de casa, e são frequentes as pequenas epidemias em uma residência. Quando o número de vermes é muito grande, pode ocorrer uma inflamação intestinal, perturbação do sono, congestão da região anal. E a prevenção consiste em medidas de higiene, como limpeza das unhas, manter as unhas sempre cortadas, o uso de privadas, lavatórios, a troca e a lavagem diária de roupas de cama, por exemplo, de peças íntimas, sempre lavar com água fervente, e roupas de cama, tudo, né? Deve ser lavado com água fervente e depois passar a ferro, que é para destruição dos ovos. E o tratamento é feito com vermífugos. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o filo dos nematóides. Até o nosso próximo encontro.